Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a mais esse nosso momento de culto. Momento este do qual nós queremos meditar nas palavras de nosso Senhor e nosso Deus. Que Ele, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos nós nesse momento em que queremos meditar na Sua Santa Palavra. Amém. Irmãos e irmãs, eu convido nesse momento a iniciarmos esse nosso momento cultico cantando um hino. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor Senhor, louvai. Chegado o momento, então, em que convido a ouvirmos a leitura que será realizada nesse momento, leitura essa que servirá de base para a nossa reflexão de algo mais. A leitura se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, dos versículos 41 a 52. Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Eu convido então a nossa irmã Layara a realizar a leitura para nós nesse momento. A leitura está baseada no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viajar de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo novamente. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio de mestres da lei, ouvindo-os fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava também. Quando os pais viram o menino, também ficaram muito admirados. E a sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você." E Jesus respondeu: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai?" Mas eles não entenderam o que ele disse. Então, Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração.
conforme crescia, Jesus ia crescendo também e em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Agradecemos a nossa irmã Laiaia pela leitura que foi realizada e convido agora também a cantarmos mais um hino. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Amados no Senhor, olhando para o nosso texto, uma pergunta pode surgir em nossas mentes. Que lições será que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida, desse pequeno trecho do Evangelho, nos mostrando uma fração da pré-adolescência de Jesus? O que nós podemos tirar para a nossa vida de um texto que diz que em um determinado momento, quando Jesus tinha 12 anos, foi a Jerusalém com seus pais estavam voltando para Nazaré, quando José e Maria se viram, cadê Jesus? Cadê Jesus? Que preocupação, onde está esse menino? Quando, depois de 3 dias, encontraram ele lá no templo de Jerusalém. O que nós podemos tirar desse texto? Que lições nós podemos tirar para a nossa vida desse trecho do Evangelho? Bem, primeiramente, meus queridos, vemos a partir desse texto que há uma devoção sendo realizada pelos pais de Jesus para a festa anual da Páscoa. Eu não sei se vocês sabem, se vocês já ouviram algo a respeito sobre isso, mas de acordo com a lei de Moisés, todo o homem ele tinha a obrigação de comparecer ao Templo de Jerusalém para as 3 festas principais: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa da colheita. O homem deveria participar, ou melhor, o homem deveria comparecer ao Templo de Jerusalém para essas 3 festas, no período que essas 3 festas estivessem sendo realizadas. José e Maria, pelo que nós vimos a partir do nosso texto, eles respeitavam essa ordem de Deus.
e tornaram essa lei seu costume de ir ao templo todos os anos. Se tornou o costume deles fazerem isso. E é interessante notar que, embora conforme a lei, né, apenas o homem tivesse de ir ao templo de Jerusalém nessas festas, o texto nos aponta que Maria também foi com ele. Isso é interessante, mostrando a todos nós que a devoção que Maria tinha à casa de Deus era muito grande. Maria gostava de cultuar a Deus, de cantar louvores a Deus, de participar de devoções a Deus. Mostra a nós esse texto como ela gostava de participar das festas da igreja. Além, é claro, de ser um exemplo para que outras mulheres no seu tempo também fossem com seus maridos para essa festa e junto com eles cultuassem a Deus mais fortemente nessas festas tão importantes para o povo judeu: a Páscoa, Pentecostes e a festa da colheita. Além disso, meus amados, a ida de ambos ao templo ensinava e transmitia essa devoção que eles tinham, José e Maria, a Jesus, levando ele a Jerusalém. Embora saibamos que Jesus, como o autor de toda a lei, não precisasse, obviamente, de lições de santidade. No entanto, era dever, sim, de Maria e José, como pais dele, fazer o que os bons pais devem fazer: instruir e guiar os seus filhos à verdade. José e Maria poderiam ter decidido agir como muitos típicos pais de hoje em dia. Eles poderiam ter dito: não queremos forçá-lo a ir ao culto, vamos esperar até que ele tenha a idade suficiente para escolher por si só se quer ou não quer participar de alguma igreja. Deixa ele escolher se quer ir ou não para a igreja. Não vamos forçar ele na igreja. Se ele não quiser ir, tudo bem. Não, deixa que ele vai escolher quando chegar um momento, quando ele tiver idade para escolher. Ou poderiam ter dito também: mas o templo de Jerusalém é complicado. Eles não oferecem um espaço kids. Meu filho vai incomodar os outros. Ele não vai deixar nós prestarmos atenção. Imagina ainda os outros. Ele vai incomodar, ele não vai parar quieto, ele vai incomodar os outros. É melhor a gente não ir. É melhor, desde nós irmos para lá, vamos para outro lugar. Vamos para outro lugar, ou talvez nem saiamos de casa então. Melhor ficar aqui do que ir para lá e incomodar os outros. Ou, talvez ainda, eles poderiam ter optado por comparecer apenas na sinagoga local em Nazaré. Eles poderiam ter pensado que eles já tinham o suficiente da palavra de Deus na sinagoga local de seu povoado. Ou seja, era dispensável ir ao templo de Jerusalém. Além de tudo isso, ainda mais, José e Maria poderiam ter usado 1001 desculpas para não ir. Afinal, de onde eles estavam até o templo era em torno de mais ou menos uns 30 quilômetros até Jerusalém. E o caminho ainda era uma subida constante. E se vocês se lembram, naquele tempo, não existia veículo. Era uma longa viagem, a pé. E caso eles tivessem animais para levar na viagem, quase que certamente os animais eram usados para carregar as bagagens, não para ser usado como montaria. Então são 30 quilômetros subindo a colina a pé para ir ao templo 3 vezes por ano. Imagine quantas e quantas desculpas eles não poderiam ter. Muitos cristãos, frequentemente e infelizmente muitas vezes até nós mesmos, nos sentimos às vezes, na verdade, desmotivados ou muito cansados para ir adorar a Deus, quando só o que nós temos que fazer é pegar o nosso carro ou veículo de transporte e ir até a igreja. Não precisamos fazer tanto esforço. No máximo, talvez andar, vamos supor, uns 9 metros, talvez, de onde nós estacionamos até o banco da igreja, e depois do banco da igreja para o nosso carro. Apenas esta caminhada. Às vezes sentimos que é inconveniente passar um domingo de manhã, talvez, na casa de Deus, pois temos outras coisas que nós planejamos, coisas mais divertidas, coisas mais legais. Imagina então ir durante a semana. Deus me livre. Não, domingo já é complicado para mim, porque domingo eu tenho que fazer meu churrasco, domingo eu tenho que visitar meus parentes. Dia de semana, Deus me livre, dia de semana na igreja. Aí eu não tenho como viver. Como é que eu vou ter tempo para o meu lazer?
Amados, em nossa triste realidade, muitos, e talvez nós, às vezes, mesmo já estando no templo, nossa devoção vacila. Nossa devoção vacila, pois temos tantas preocupações, ou pelo menos que nós achamos que nós temos tantas preocupações mais importantes, ou que devemos pensar talvez no almoço de algo mais, que a nossa devoção vacila dentro do próprio templo. E sendo bem sinceros, nós temos que reconhecer, temos que ser honestos. Nem sempre, meus amados, nós amamos as coisas da casa de Deus como deveríamos amar. Por isso nosso texto é um grande exemplo e incentivo a nós, seja em vontade ou pedido de oração. Que nós, meus queridos, pela graça do Espírito Santo, tenhamos a mesma devoção que a família de Cristo. Não só para fazer exteriormente o que Deus deseja, ir à igreja, mas também amar de todo o coração a sua casa, mantendo ela e a sua palavra sempre perto de nossos corações, para que nós jamais percamos nenhuma oportunidade de ouvir e ponderar a palavra de nosso Deus. Que possamos também estar satisfeitos com as coisas sagradas desta casa de Deus. Que não procuremos maneiras de coçar nossos ouvidos com mensagens e canções emotivas, esquecendo da verdade da palavra. E irmãos, no templo de Jerusalém, ninguém tinha permissão para oferecer sacrifícios individuais feitos por eles mesmos. Eles não podiam criar uma adoração nova ou um hino novo e criativo que brotasse do coração do ser humano. Eles eram proibidos de fazer qualquer coisa com relação a isso. Quando as pessoas faziam coisas desse tipo, ou coisas assim, no Antigo Testamento, por exemplo, elas eram mortas, ou consumidas por o fogo do céu. Por isso, meus irmãos, que sempre estejamos contentes com as bênçãos que Deus nos dá aqui e agora. E não procuremos outras mensagens por aí, só porque elas parecem melhores para o nosso ego, só porque elas nos agradam mais, só porque elas são mais gostosas de ouvir, são mensagens que nós ouvimos e nós dizemos, nossa, que mensagem maravilhosa, essa mensagem realmente, ela me entende, ela diz tudo que eu precisava ouvir, ela diz tudo que eu precisava para a minha vida. Não procuremos mensagens só por causa disso, porque essas mensagens, muitas vezes, elas podem até ser gostosas, maravilhosas, saborosas aos nossos ouvidos, porém, elas não trazem a verdade da palavra de Deus, elas não trazem o perdão, elas não trazem Cristo para a nossa vida. Outro ponto importante e significativo em nosso texto é o excelente exemplo de como uma família deve ser. Vemos em nosso texto que os pais criam um filho na verdadeira fé, para incutir uma obediência constante e habitual aos mandamentos. Vemos, por exemplo, que o menino Jesus escutava e obedecia aos seus pais, submetendo-se a eles, mesmo que nem sempre José e Maria entendessem o que Jesus estava fazendo, ou o que Jesus estava falando, ou porque Jesus agiu daquela forma, como por exemplo em nosso texto. Quando José e Maria encontram Jesus, Jesus fala com eles e diz, eu estou aqui na casa de meu pai. José e Maria não entendem. Como assim? O que quer dizer com isso? O que está acontecendo? Muitas vezes eles não entendiam, José e Maria. Porém, Jesus ainda assim escutava e obedecia aos seus pais, submetendo-se a eles como o filho deve submeter ao seu pai e sua mãe. E submetendo-se aqui, entendam corretamente. Eu não estou falando no sentido de escravidão, como alguns interpretam essa palavra. Falou em submissão é escravidão. Não, meus amados. Estou falando de uma submissão que é nos trazida as palavras do quarto mandamento. Honrar e respeitar o pai e a mãe. Honrar e respeitar é viver submisso ao pai e à mãe. Nele, em Cristo, vemos, meus queridos irmãos, o maior modelo humano de honrar. Sim, honrar as autoridades terrenas, sejam os professores da palavra de Deus, sejam os pais terrenos, José e Maria. Jesus sempre honrou as autoridades terrenas. Por isso que nós não vemos Jesus batendo de frente com as autoridades, Jesus querendo derrubar as autoridades, porque Jesus honrava
as autoridades terrenas. Claro, nós sabemos que José não é o pai biológico de Cristo. Haverá um momento em que Jesus deverá cuidar dos deveres que seu Pai Celestial lhe deu. Cristo teve um chamado único na história da humanidade. Obviamente que se o seu caminho e destino como Messias entrasse em conflito com a instrução de seus pais, Jesus teria que seguir o seu chamado. Porém, ainda assim, vemos que em todos os outros assuntos Jesus obedeceu aos seus pais em perfeita submissão, assim como está descrito no 4º mandamento. Amados do Senhor, que Cristo seja nesse sentido, o nosso exemplo. Que possamos ter essa obediência. Amados irmãos, se as autoridades ordenarem o que é contrário ao nosso chamado como cristãos, que tenhamos a coragem e a sabedoria, de desobedecer às autoridades. Porém, ainda assim, que em todos os outros assuntos, que o Espírito Santo nos mantenha em humilde submissão às autoridades, assim como deve ser e como está escrito no 4º mandamento. A nossa carne, amados, a nossa carne pecaminosa e orgulhosa odeia e não quer ser submissa. E nós sabemos disso. Por isso nós devemos pedir o auxílio do Espírito Santo. Porque a nossa carne, ela não quer ser submissa. Ela odeia isso, ela é muito orgulhosa para isso. Afinal, como nos irritamos com qualquer autoridade facilmente, não é mesmo? Como se não precisássemos que ninguém nos dissesse nada. Eu sei, não preciso que ninguém me diga essas coisas. Quando crianças, por exemplo, nós sabíamos muito mais, ou nós entendíamos muito melhor as coisas do que nossos pais, ou pelo menos assim nós pensávamos. Na realidade, podemos pensar em muitas razões pelas quais nós acharíamos melhor desobedecer às nossas autoridades. Afinal, a nossa mente pecaminosa, ela é muito, mas muito criativa. Ela sempre encontrará uma desculpa aqui, um jeitinho brasileiro ali para dizer: não, é melhor eu não fazer como a autoridade diz, é melhor eu fazer do meu jeito, que eu entendo melhor, eu sei o que é melhor. Até mesmo um sinal de limite de velocidade que se destina a nos autoproteger e proteger aos outros de ferimentos e morte é facilmente burlado por nós, não é verdade? É facilmente burlado por nós os limites de velocidade e por nossa mente. É um fardo muito grande para nós ter que obedecer. Se eu posso ir um pouquinho mais rápido, se eu posso acelerar um pouco mais, porque eu sei que vai ter problema, então eu posso acelerar um pouco mais. Eu posso beber um pouquinho e dirigir depois. Eu já fiz outras vezes, não dá nada. Eu vou cortando caminho assim por dentro da cidade, que aí a polícia não vê. Não vou pelas principais para não ter blitz. Eu bebo um pouquinho, depois eu vou dirigir, beleza, não vai dar nada. Não tem problema, não vai acontecer nada. Irmãos, que o Espírito Santo dobre nossas mentes orgulhosas à submissão e ao arrependimento pelas vezes que nos colocamos acima das autoridades que Deus estabeleceu a nós. Pois todos que não colocam a sua confiança em sua bondade e sabedoria e conhecimento, mas colocam a sua confiança em Jesus Cristo, encontrarão nele apenas misericórdia e perdão. Na realidade, é interessante notar que por nós mesmos, por nossos próprios esforços, nem mesmo a Jesus Cristo nós conseguiríamos encontrar. Se tentarmos encontrar Cristo, por exemplo, entre amigos e parentes, nós não encontraremos. Na comunhão e no amor humano, embora sejam boas dádivas maravilhosas entre nós, não há graça de Deus. Jesus Cristo apenas pode ser encontrado na casa de seu Pai, entre as coisas de seu Pai. No seu Evangelho, lá está Ele. Nos Santos Sacramentos, que Ele instituiu, lá está Ele. Onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, lá está Ele. Não porque haja comunhão humana, mas porque a sua palavra está lá presente entre as pessoas. Portanto, meus queridos irmãos, Jesus Cristo em nosso texto nos mostra uma breve imagem de seu propósito.
Ele foi a Jerusalém para a grande Páscoa, não apenas para o festival da lembrança da libertação do povo de Israel do Egito. Não, ele foi para a grande Páscoa, que foi cumprida nele. Ele se ofereceu como o cordeiro de todos os cordeiros, o sacrifício de todos os sacrifícios. As coisas de seu Pai que ele veio fazer incluíam sangue, cruz e morte. Depois de cerca de 33 anos de pura obediência a seu Pai Celeste, ele foi capaz de se oferecer como um cordeiro, sem mancha ou defeito. Ele, o homem perfeito, era o único que poderia morrer para expiar os pecados de toda a humanidade, os meus e os seus. E ele não morreu apenas como o Cordeiro Pascal. Cristo, após a sua crucificação, ele estava fora da vista e perdido para os discípulos. Os discípulos, depois da morte de Cristo, eles ficaram desorientados. Eles pensaram, acabou. Nós não temos mais Jesus. Cadê Jesus em nossa vida? Jesus estava fora do contexto deles. Assim como Jesus estava perdido para os seus pais por 3 dias em nosso texto. E certamente, para os seus discípulos, ele estava morto em seus corações por causa de seus medos, por causa das dúvidas que eles estavam tendo a partir daquele momento. Assim como Isaac estava morto para o seu pai Abraão quando eles estavam viajando e subindo para o monte do sacrifício. Era assim que Cristo, nosso Senhor, estava em seu túmulo por 3 dias. Porém, ao 3º dia, ele apareceu novamente. E para a grande alegria e alívio dos seus discípulos, e também para os seus pais, no nosso texto, e para a nossa grande alegria e alívio também, ele apareceu para todos nós. Nós que por meio de nossa pecaminosidade perdemos Jesus Cristo de vista, havíamos vagado até não haver mais chances de encontrar Deus novamente. Porém, quando nossa esperança foi perdida, o nosso Senhor Jesus morreu e foi ressuscitado. Ele nos encontrou e nos trouxe de volta para os seus braços, para a sua casa. Nele nós estamos seguros agora e para sempre. Assim sendo, agora seu Pai é nosso Pai. Nossa mãe espiritual é a Santa Igreja, que nos dá vida e nos alimenta com a palavra de nosso Deus. Pois Cristo, o Senhor do templo, nos fez sua casa. Nós, eu e você, meu amado irmão e irmã, somos a Nova Jerusalém. Nós somos o templo não feito por mãos humanas, mas construído sobre Cristo, a principal pedra angular. Somos maiores que o antigo templo, pois o Deus verdadeiro habita em nós como pedras vivas, uma casa eterna que não pode ser destruída. Isso porque fomos construídos com a misericórdia de Deus, selados na aliança do sangue do Cordeiro. Nessas coisas, Jesus Cristo mostrou sua glória, revelando quem Ele é de fato, que Ele é o verdadeiro Filho do Pai Celeste, cheio de graça e cheio de verdade. Que todo louvor, honra e glória sejam somente para Ele, com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Bem, meus queridos e amados irmãos, eu convido nesse momento a cantarmos mais um hino. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois.
ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Chegado o momento, então, em que convido a juntar nossas mãos, baixar nossas cabeças e conversarmos com nosso Pai Celestial. Querido Senhor Deus, nosso Pai Celeste, muito obrigado por diariamente estar cuidando de cada um de nós. Obrigado por sempre estar nos dando vestimentas, alimentação, segurança, enfim, tudo que nós necessitamos e precisamos para viver dia após dia nesse mundo. Através do Teu Santo Espírito, Senhor, pedimos que continue a nos guiar e a nos proteger neste mundo, durante a nossa jornada aqui na Terra, enquanto caminhamos para a nossa casa celeste em Teu Santo Reino. Senhor, pedimos que através do Teu Santo Espírito fortaleça a nossa fé, fortaleça a fé que nós temos em Ti, no Teu Filho, fortaleça esta fé através da Tua Palavra, nos alimentando, nos fortalecendo diariamente. Que Jesus Cristo possa ser o nosso exemplo de cristão fiel, cristão perseverante, cristão que não abandona a casa, que não abandona a tua casa. Cristão que ama as coisas da tua casa, ó Pai. Pedimos, Senhor, que através do Santo Espírito
Não deixe com que nós nos abalemos com as tentações de Satanás. Não faça com que nós sempre inventemos desculpas que Satanás tenta nos mostrar para cada vez mais nos afastarmos da tua palavra, da tua casa, Senhor. Faça com que os teus santos anjos nos defendam dos ataques demoníacos de Satanás, nos protejam, para que nós possamos sempre cada vez mais nos dedicarmos à tua palavra, nos dedicarmos à tua santa casa. Senhor Deus e querido Pai Celestial, Tu nos fizeste como santos templos. Não templos feitos por mãos humanas, mas templos que foram edificados sobre Cristo, a pedra angular, sobre a Tua misericórdia, sobre o Teu perdão. Faze de nós sempre o Teu templo e habite em nós, Senhor, nos trazendo sempre sabedoria para que possamos enfrentar todas as dificuldades dessa vida. Proteja sempre a Tua igreja. Proteja sempre os nossos irmãos. Proteja sempre os Teus filhos fiéis. Proteja também todas as famílias, que elas também continuem sendo guiadas pelo Teu Santo Espírito, para que continuem a amar a Tua casa, a amar a Tua palavra, e que os pais consigam sempre guiar e instruir os seus filhos na verdade, por amor a Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Bem, amados irmãos e irmãs, agradeço a mais esta oportunidade de estar aí com vocês, sua residência, seu trabalho, enfim, onde você estiver neste momento, levando um pouco desta palavra maravilhosa do nosso Deus, levando essa reflexão para que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé, fortaleça a palavra de Deus em nós. Continuarei orando para que Deus os proteja em meio a toda essa pandemia, em meio a tantos ataques que Satanás tenta nos infligir. Que Deus os proteja sempre, que Deus esteja sempre com vocês, que Deus lhe dê sabedoria e força para nós todos sabermos de forma sábia e obediente a vivermos esta vida aqui neste mundo, nos preparando para a chegada de Jesus Cristo, que nos levará finalmente para a casa de nosso Pai Celestial. Que este Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre contigo até o dia em que Ele nos chamar à sua santa presença. Amém.